Recentemente, esse perfil do Twitter, a Steph Smith, que sei lá, uma influenciadora que trabalha com dados, ela publicou esse tweet comentando que o Jeff Bezos, que é o CEO e dono da Amazon, em 1994, ele largou o emprego dele porque ele viu que a internet estava crescendo 2.300% ao ano e ele percebeu que ele tinha que aproveitar essa oportunidade. E foi aí que ele começou a vender livros pela internet, que depois começou a vender outras coisas e acabou virando a Amazon. Então vamos ver nesse vídeo quais são as tendências, quais são as coisas que estão crescendo tanto quanto a internet estava crescendo em 1994 e que a gente poderia estar aproveitando essas tendências, que podem durar aí até 2030 pelo menos. Bom, a primeira delas seria o custo para mapear o genoma humano. Em 2001, o custo para você mapear o genoma humano custava mais ou menos 100 milhões de dólares. E esse custo caiu para baixo de $1.000 agora em 2021. Então o mapeamento do genoma humano, o custo disso, está caindo mais rápido do que a lei de Moore, que dizia que os processadores iam dobrar sua potência a cada 2 anos. Então o custo de mapeamento do genoma humano está caindo exponencialmente, o que abre diversas oportunidades de fazer coisas com isso. Bom, e a segunda grande tendência tecnológica que está evoluindo exponencialmente na década é o custo das universidades. Mas o que isso aqui tem a ver com tecnologia? Bom, esse dado em particular não tem a ver diretamente com tecnologia, mas a gente consegue ver que o custo da educação está se tornando cada vez mais caro. Então a gente vê aqui que desde a década de 90, por exemplo, o custo das universidades cresceu cada vez mais, enquanto o salário mínimo e o salário inicial dos empregos se manteve praticamente a mesma coisa e até em alguns momentos decaíram em relação ao ponto inicial. E não à toa que, sei lá, estudos à distância têm crescido cada vez mais, porque é uma forma de diminuir o custo da educação e conseguir explorar essa tendência aqui que acabou se formando. Bom, e uma terceira tendência que tem se formado no mundo aí hoje em dia é o fato de que os homens de 18 a 30 anos reportaram que não fizeram sexo no último ano. E essa é uma tendência completamente diferente dos últimos anos e algo que impacta no crescimento populacional, por exemplo, e que seja como for, é um comportamento humano que acabou mudando aí nos últimos tempos e que precisa ser levado em consideração. Sei lá, se você tá pensando em criar um aplicativo de relacionamento, talvez um dos motivos desse aplicativo não dar certo é porque essa tendência aqui tá crescendo, de homens que estão diminuindo o seu relacionamento pessoal com outros seres humanos. Bom, e uma quarta tendência que tá em alta aí nos últimos anos é a busca pela palavra sono. Sim, cada vez mais pessoas estão buscando pela palavra sono na internet. Isso provavelmente tem a ver porque as pessoas estão dormindo menos. Então cada vez mais as pessoas estão buscando por alternativas de como melhorar o seu sono. Não à toa os aplicativos de meditação têm crescido absurdamente, porque muita gente tem buscado alternativas para conseguir melhorar o seu sono. E isso é uma coisa que está crescendo desde 2004. E tá ficando cada vez mais intensiva. Bom, e a quinta tendência, que tem acometido o mundo aí nas últimas décadas, é em relação aos componentes eletrônicos dos carros. Sei lá, em 1970, por exemplo, apenas 5% do custo de um carro era em componentes eletrônicos. E em 2010 essa porcentagem de custo era de 35%. E existem projeções dizendo que até 2030, 50% do custo de um carro vai ser em componentes eletrônicos. Sei lá, câmeras, sistemas de inteligência artificial e várias outras coisas. Porque os carros estão virando computadores praticamente. Bom, uma outra tendência que muita gente tem comentado hoje em dia é a questão da diminuição da fertilidade, de que cada vez menos mulheres estão tendo filhos. Então, sei lá, algumas décadas atrás, a maioria dos países, as mulheres tinham em média 5 a 6 filhos, por exemplo. E agora as pessoas estão tendo menos de 2 filhos. Em alguns países até menos de 1 filho, em média. Ou seja, a população está ficando cada vez menor. Então aquela história de que o crescimento populacional iria destruir o mundo, porque teria cada vez mais pessoas consumindo recursos naturais, no fundo, isso não é bem verdade. O grande problema da humanidade, que muita gente diz que vai acontecer nas próximas décadas, vai ser o encolhimento populacional, de ter cada vez menos pessoas para fazer as coisas. E como muitas coisas dependem do crescimento populacional, como por exemplo o INSS da aposentadoria, o fato da população estar diminuindo pode ser um grande problema daqui a algumas décadas. Então é bem importante ter isso em mente quando se pensa em avanço tecnológico, por exemplo, porque terão cada vez menos seres humanos para fazer as coisas. Bom, a sétima tendência tecnológica que está acontecendo no mundo aí nas últimas décadas é o avanço das baterias de lítio. Sei lá, desde 1990 até agora, o crescimento das baterias de lítio, a otimização delas cresceu absurdamente, cresceu de forma exponencial. Não à toa, quase todos os dispositivos eletrônicos que a gente usa possuem algum tipo de bateria. Só que se a gente vê aí nos últimos anos, o avanço tecnológico das baterias tem chegado no seu limite. Tá ficando cada vez mais difícil criar baterias
que durem mais. Então, apesar de a gente ter tido um avanço aí exponencial nos últimos 30 anos e a gente ter ficado cada vez mais dependentes das baterias, essa é uma tendência que está ficando cada vez mais difícil de manter o seu crescimento exponencial dos últimos anos. Bom, e a oitava tendência tecnológica que está acontecendo no mundo nesse momento e que tem a chance de continuar perdurando aí pela próxima década é o crescimento de blockchains e criptomoedas. Se a gente vê esse gráfico aqui, a gente vê que o crescimento de usuários nesse mundo de criptomoedas está seguindo o mesmo padrão que os usuários de internet. O mesmo crescimento que a internet teve de 90 até os anos 2000, o crescimento dos usuários de criptomoedas está exatamente igual. Isso é uma coisa bem curiosa. Então a adoção dessas tecnologias são muito parecidas. Então muita gente diz que aí nos próximos 10 anos, por exemplo, o crescimento desse mundo de blockchains e criptomoedas vai continuar crescendo cada vez mais. Exatamente como aconteceu com a internet. Bom, e a nona tendência tecnológica que está acontecendo no mundo atualmente é em relação aos foguetes. Ou em outras palavras, está ficando cada vez mais barato levar coisas para o espaço. Sei lá, em 1981, por exemplo, para você levar 1 quilo de equipamento para o espaço, custava $100 mil. E hoje em dia, aí, com o Falcon Heavy da SpaceX, esse custo está próximo de $1 mil. Então, para você levar 1 quilo de equipamento para o espaço, custa $1 mil. E muita gente diz que essa tendência vai continuar caindo no decorrer do tempo, com o avanço aí das espaçonaves e foguetes. Então, a gente pode dizer que a exploração espacial está ficando cada vez mais barata. E é um mercado absurdo para ser explorado, digamos assim. Bom, e a última tendência tecnológica, mas não menos importante, que está acontecendo no mundo hoje em dia, é o avanço da inteligência artificial, principalmente o avanço dos parâmetros dos modelos de deep learning, que fazem com que as inteligências artificiais fiquem cada vez mais inteligentes. Então a gente consegue ver nesse gráfico aqui que de 2018 até 2021, o número de parâmetros nesses modelos cresceu exponencialmente. Então, sei lá, nos últimos 3 anos, os modelos de inteligência artificial cresceram absurdamente. E essa é provavelmente uma tendência que vai continuar acontecendo aí no decorrer da década. E não à toa a gente consegue perceber isso nos serviços que a gente usa. Parece que os algoritmos estão entendendo nós cada vez melhor. Então aquela história de que a gente vai conseguir finalmente criar uma inteligência artificial que tem consciência e que vai ter o poder cerebral de um macaco. E que a gente vai olhar para aquilo e falar, nossa, que bonitinha essa inteligência artificial, que consegue ter o raciocínio de um macaco, e poucos anos depois ela vai ser mais inteligente do que qualquer ser humano. Esse gráfico aqui indica que isso pode ser realmente verdade. Bom, então essas foram as principais tendências que estão acontecendo no mundo atualmente. Algumas culturais, outras tecnológicas e outras em comportamento dos seres humanos, mas que vão influenciar diretamente as coisas que vão ser criadas durante a próxima década. Pode ter certeza que provavelmente essas tendências que a gente viu aqui vão continuar acontecendo aí no decorrer dos próximos anos. E certamente vão gerar diversas oportunidades.